Isso são quase 200 anos e várias gerações de jesuítas escrevendo de volta. Isso teve uma influência profunda na Europa, no Iluminismo e assim por diante, e claro, uma influência profunda na China. Mas veja a abertura com que discutiam as ideias uns dos outros. Você não tem essa abertura hoje. À medida que a Europa se tornou universal, nesse sentido liberal superficial, ela se tornou mais provinciana, porque está mais iludida. Envestece absurde em mais de tempo, em desgenste em minha vida. Tão triste que isso. E estou tão triste que isso, com o enclausuramento da Europa em si mesma. Obrigado por dizer isso. Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá, pessoal. Aqui é Pascal, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando com dois convidados fantásticos de duas diferentes regiões da Eurásia que queremos comparar e discutir um pouco. Tenho comigo, por um lado, a Dr. Ulrike Guérot, que é uma das intelectuais públicas, não conformistas mais proeminentes da Alemanha e professora universitária pesquisando política europeia. Ela é uma das vozes mais fortes da Alemanha contra a escalada interminável com a Rússia e a favor de uma reconciliação pan-europeia. Ela escreveu muitos livros e artigos a favor da União Europeia, mas agora adotou uma postura crítica em relação à instituição. Ao meu outro lado, temos John Peng, que é pesquisador sênior na Perak Academy, um think tank na Malásia. Ele atuou em liderança de políticas e pensamento no governo, negócios e academia, com foco na Associação das Nações do Sudeste Asiático, conhecida como ASEAN. Ele também foi o CEO fundador do Instituto de Pesquisa da ASEAN e do Conselho de Líderes Empresariais do Sudeste Asiático. Ele está interessado na reformulação do discurso das relações internacionais, especialmente no que se aplica à China e ao Sudeste Asiático, em direção ao surgimento de uma ordem mundial multipolar. Ambos, sejam bem-vindos. Obrigado. Prazer em estar aqui. Eu realmente queria reunir vocês dois por causa de seus respectivos históricos, por um lado, e porque vocês pesquisam essas duas instituições e as dinâmicas ao redor delas. E talvez comecemos por aí. A ASEAN e a União Europeia são organizações diferentes. Elas funcionam de maneira completamente diferente. Ulrike, o que você estaria mais interessada em aprender sobre a ASEAN a partir da experiência da ASEAN? E John, o que você gostaria de saber sobre o processo da USM agora que tem um especialista nisso na sua frente? Posso perguntar primeiro a você, Ulrike, e depois a John? Então, novamente, muito satisfeito por estar aqui, Pascal. Sr. Peng. Sim, vamos abordar essa questão. O que aprendemos uns com os outros? Eu diria, primeiro, que basicamente não há mais ambição de aprender uns com os outros. Deixe-me começar dizendo que em 2003 eu estava no INSEAD de Singapura e trabalhei com Douglas Weber, um professor do INSEAD de Singapura, uma das escolas de negócios mais prestigiadas da área. Tivemos um programa sobre o que o tandem franco-alemão, inspirando a integração europeia, poderia fazer pela cooperação da ASEAN. Então, houve ensaios metódicos claros e tentativas de comparar a União Europeia com o mundo asiático e estruturar a construção dos países asiáticos em torno do tandem franco-alemão e dos métodos que a União Europeia aplicou no pós-guerra para chegar ao que é este corpo institucional que temos hoje, certo? E, curiosamente, na mesma época, eu estive muitas vezes na América Latina, porque no Brasil tínhamos o Mercosul, e a área do Mercosul era basicamente a América Latina, tentando também, digamos, copiar a União Europeia e pensar em uma estrutura de mercado único, uma moeda comum e uma governança institucional que basicamente correspondia ao que a UE construiu nos anos 90. Sim. E então havia duas regiões, no leste e na América Latina, que tinham a ideia, queremos copiar a União Europeia. Mas quero dizer, para deixar este ponto muito claro, essa era acabou.
Esse tempo acabou. Lembre-se de que tivemos 2 livros importantes no início do milênio. Um foi de Mark Leonard, Por que a Europa vai liderar o século XXI? Esse foi um livro impressionante, aparecendo em 2003, quando os Estados Unidos entraram na guerra do Iraque. E todos pensavam que a União Europeia assumiria a liderança global com o Estado de Direito, melhor governança e tudo mais. E falhamos. Depois houve o livro do cientista político americano Jeremy Rifkin, que escreveu em 2004 O Sonho Europeu, como a visão de futuro da Europa está silenciosamente eclipsando o sonho americano. E isso foi um pouco da mesma fantasia. Agora que os Estados Unidos estão no Iraque e vão bagunçar o Oriente Médio, que é basicamente o que fizeram, a União Europeia assumiria uma espécie de liderança global, como corpo global melhor, mais orgânico, mais democrático e mais social, para governar o mundo. Isso foi há 20 anos. E esse foi o momento em que tentamos, acho, modelar o Mercosul e os países asiáticos após a União Europeia. O que a União Europeia fez? Estado de Direito, estruturas de mercado único, moeda comum, estruturas institucionais com procedimentos de votação comuns e tudo isso. Mas 20 anos depois, o que vemos é que a União Europeia está colapsando. E podemos detalhar isso. 20 anos depois, podemos ver que a maioria dos países entrou em colapso. No sul global, eles estão totalmente desapontados com as promessas que a OEA fez e nunca cumpriu. Podemos ver que todo o ímpeto da União Europeia no mundo em que estamos entrando, o mundo multipolar, com a competição de grandes potências e assim por diante, não está em lugar nenhum. Em lugar nenhum, entre a Europa e a China, em lugar nenhum na África, não alcançando outras potências globais. Então, eu só queria que você estivesse dizendo isso. A verdadeira questão é, a OEA tem algo pelos outros países estão notando. Eu tento responder não. E eu acho que o John pode entender isso mais muito bem. Sim, certamente. Obrigado, Ulrike, por começar dessa forma. Primeiro, realmente, deixe-me dizer o quanto estou honrado em estar com vocês dois esta manhã, pelo menos no meu horário. E estou ligando de Edimburgo, de todos os lugares agora. Então, mais do seu lado do mundo, Ulrike. Mas você sabe, essa trajetória que você mencionou, de uma UE que apresentava uma alternativa, e era em alguns aspectos, um exemplo, um modelo do que significava fazer multilateralismo ou um tipo de regionalismo, certo? Para onde está hoje, é uma trajetória realmente intrigante e instrutiva, ou talvez potencialmente instrutiva. Deixe-me dizer que é exatamente esse período de tempo sobre o qual penso a partir da minha própria experiência. Então comecei a trabalhar em um determinado momento no governo da Malásia e depois em atividades regionais da ASEAN, construção de comunidade da ASEAN, atividades regionais da ASEAN. E quando comecei aquele tipo de instituto de pesquisa da ASEAN em particular, mas mesmo antes disso, eu tinha interações frequentes com funcionários da UE, sabe lá, mas também em viagens à Europa. E parecia na época que havia duas coisas acontecendo. Uma, sempre havia uma certa expectativa, ou uma narrativa maior, ou uma metanarrativa, de que organizações como a ASEAN um dia teriam mais estrutura, mais forma institucional. Se você se comportar e fizer as coisas certas, quando crescer um dia, será a UE. Então, se você for bom, tomar seus cereais, um dia será a UE. E esse era um quadro para julgar a ASEAN e sua falta desse tipo de instituição internacional. Por que a ASEAN não podia fazer nada? Então a ASEAN era sempre, pelo menos em termos ocidentais, definida em oposição a isso. E nós na ASEAN sempre resistíamos a isso. Somos algo diferente. Mas não era tão claro como é agora que somos algo diferente e não precisamos mais ser definidos como aquilo que não é a OEA.
Além disso, não queremos ser como a UEBA, ou nunca poderíamos ser a UERA. E não somos disfuncionais, porque não somos como a UEBA. Na verdade, a única razão pela qual ainda estamos por aqui e permanecemos relevantes é que não somos isso. The only reason why we're still around and remain relevant is that we are not that. But to respond to Pascal's question, Mas para responder à pergunta de Pascal, o que me intriga sobre a OAE é como chegamos a este ponto a partir de onde começou, sabe, desses grandes sonhos. E novamente, isso é biográfico. Houve um tempo em que acho que pessoas como eu valorizavam a OAE, haviam como uma alternativa dentro do Ocidente. Um caminho alternativo, muito simpático aos seus valores e intenções pacifistas do pós-guerra, certo? Era para prevenir que os horrores da guerra acontecessem novamente. E também foi uma espécie de movimento para amenizar alguns dos excessos e problemas muito claros com o nacionalismo, com o sistema de Estado-nação. Então parecia ser esse grande tipo de experimento. So it seemed to be that grand kind of experiment. And indeed, of course, and we could see exactly during the Iraq War and so on. E de fato, claro, podemos ver exatamente durante a guerra do Iraque e assim por diante, que eles nem sempre seguiram a linha dos Estados Unidos, que representava esse outro caminho. E era multilateral de uma forma que os Estados Unidos não eram. O que é agora é algo provavelmente pior do que nada. Acho que está se tornando quase um anexo do Ocidente, conforme definido pela política dos Estados e definido pela OTAN, quase se tornando dominado pela OTAN. Então, para resumir, como passamos de tudo isso para von der Leyen, de Adenauer para von der Leyen? Como passamos de Adenauer para von der Leyen? E parece estar contra tudo o que se entendia que a UE deveria representar. Sim, olha, é uma pergunta fantástica que podemos discutir e provavelmente precisaremos de mais de uma hora, então devemos basicamente resumir a história. Eu não quero fazer autopromoção, mas esse é o livro Endgame Europe, sobre como a basicamente perdeu seus sonhos nos últimos 30 anos. O livro tenta recapturar o tempo entre 1992 com o Tratado de Maastricht, todas as ambições políticas, construindo uma ordem de paz com a Rússia e construindo a Europa política. Esse foi o grande momento. O livro tem basicamente 3 capítulos, os anos 90, os anos 2000 a 2010 e então a última década, ou seja, 3 décadas. Em essência, se você quer uma resposta para a sua pergunta, como chegamos até aqui? Acho que esta é, para os europeus, a questão mais importante que precisamos nos colocar. Quero dizer, imagine que somos um continente muito rico, com universidades muito boas, com pessoal muito bom, energia, indústrias, arquitetura, artes, certo? E estragamos tudo. Em 30 anos de ambições para basicamente fazer uma democracia europeia, fazer uma constituição, fazer os cidadãos prosperarem, bem-estar, seja o que for, começamos assim, certo? E então, falhamos por basicamente 20 anos. Quero dizer, a Constituição falhou em 2003, depois veio a crise bancária em 2013, depois a guerra na Ucrânia, corona, quer dizer, uma destruição total das sociedades europeias, mas o populismo, muitos aspectos, sim. E a questão é real. O que aconteceu na Europa nos últimos 10, 20, 30 anos para que perdêssemos nossos sonhos e nossa capacidade de agir como um corpo político, soberano e emancipado dentro do Ocidente? E eu acho, e essa foi a sua pergunta, o que precisamos fazer, quero dizer, primeiro é essa análise. Anunciei que no próximo ano, no verão de 2025, publicarei um livro sobre isso, porque obviamente, como você, tenho muitas memórias sobre o que aconteceu. Trabalhei para Jacques Delors nos anos 90, para pegar seu ponto de que você trabalhou com autoridades malaias e conversou com a UE, e você sempre falava sobre como a UE poderia servir de modelo para os países asiáticos. Aqueles eram os tempos. Lembro-me de estar sentado em Singapura, e todos estavam discutindo, ok, como a Ásia pode fazer um mercado único? Como a Ásia pode criar uma moeda? Qual deveria ser o nome dessa moeda? E assim por diante.
Havia o modelo da UEE, e os outros estavam apenas tentando copiar o modelo. E se você fosse crescido e adulto, talvez pudesse ser tão bom quanto a UEE. Aqueles eram os dias. E dentro, novamente, de 20 anos, falhamos totalmente. Então, para mim, há duas questões interessantes. Nós falhamos? Na maioria das vezes, as respostas são dialéticas. Falhamos devido à nossa própria incapacidade, os europeus, ou seja, não conseguimos reunir a Constituição, não conseguimos democratizar o sistema, tivemos essas tendências populistas, má gestão, migração, quero dizer, há muitos aspectos pelos quais, nas últimas 2 décadas, o esforço europeu falhou. E ou foi intervenção externa. Quero dizer, a questão é legítima ao perguntar se, por exemplo, a interferência dos Estados Unidos, a construção do euro, foi uma competição clara para o dólar. A construção da Constituição Europeia teria fortalecido a União Europeia como um corpo político. Isso foi, se você está em Washington e quer o Ocidente unido, você quer dentro do Ocidente um antípoda, que é uma espécie de antípoda europeia, ficando mais forte? Você não quer. Trabalhei para o German Marshall Fund, fui a Washington várias vezes, tive discussões intermináveis na minha vida no Brookings Institution e em todos esses lugares, think tanks nos Estados Unidos, discutindo isso. O que é a entidade europeia, a entidade política estruturada dentro do Ocidente? Pode ser uma entidade forte e emancipada? E a resposta é não. Perdemos essa discussão. Não fizemos a Constituição. Não lidamos bem com a crise bancária. Não tivemos gestão política quando a crise bancária ocorreu há 15 anos. Não se tratava de gregos preguiçosos. Tratava-se de falta de gestão política porque não tínhamos autoridade fiscal ou tributária europeia que pudesse ter gerido como o Fed nos Estados Unidos geriu junto com a autoridade fiscal. Os Estados Unidos já saíram rapidamente da crise bancária. Em 2 anos, eles resolveram isso. E nós, na Europa, ficamos presos a uma crise bancária com um euro, 16 autoridades fiscais, e não conseguimos gerenciar. Então, sempre foi o problema fiscal, o problema político que não conseguimos resolver. E eu acho que essa é uma maneira proeminente de chegar a uma resposta. Olhar para o que chamamos de déficit democrático, para as falhas políticas do sistema. O problema é que não há um corpo soberano que possa decidir pela União Europeia, porque nunca definimos o que é a União Europeia. Isso é um Estado? É soberano? Quem são os cidadãos da União Europeia? Quero dizer, todas essas questões até hoje não estão definidas. E aí, lembro que foi o Instituto Peterson, durante a crise bancária, que teve um artigo em 2012 ou algo assim, é a política estúpido. Nem era a economia, porque a Europa tem economias fortes. É a política e o elo político ausente. Então, acho que essa é uma maneira de responder, porque a Europa basicamente falhou como um empreendimento político nas últimas décadas. E agora é triste dizer que ninguém mais quer nos copiar. Acho que estamos envolvidos em discussões diferentes, e a discussão diferente é aquela que Pascal anima sobre neutralidade e sobre o mundo multipolar global. E assim, acho que a chance para nós dois, quero dizer, os dois e outros, o Sr. Pang e outros que querem imaginar esse mundo multipolar, é mudar nossos próprios discursos para esse tipo de coisa. O que é esse mundo multipolar e quais entidades políticas são necessárias para construir esse mundo multipolar? É apenas sobre China e Rússia, Irã e Brasil e África do Sul? Ou o mundo multipolar talvez seja sobre entidades políticas, entidade política latino-americana, entidade política asiática, entidade política europeia, mas transcendendo a União Europeia, que como modelo falhou. John, você quer responder diretamente? Não, Não, absolutamente. Em termos dessa questão maior, da ordem mundial que você mencionou, isso realmente é urgente agora e anima toda essa discussão. E de uma perspectiva da ASEAN, uma Europa forte e estrategicamente autônoma sempre foi a grande esperança. Esse teria sido o caminho muito melhor para a multipolaridade.
Agora é realmente perigoso, na verdade, lamentável, que a Europa não esteja indo nessa direção, para dizer o mínimo. Ela se identifica com alguma noção do Ocidente de uma maneira estranha, certo? Sim, é realmente uma espécie de demonstração disso. Ótimo. It's really a kind of a show of it. Great. Hauke Ritz é porque sou o fundador e diretor do European Democracy Lab, que é um think tank. É um think tank muito pequeno, não tem muito dinheiro, mas temos uma pequena estrutura pensando sobre o lugar da Europa no mundo. Então, temos dois lemas. Um é moldar a Europa além da UE. Então, o que dizer sobre a estrutura institucional da União Europeia além da UE? Como a Europa poderia ser politicamente estruturada além da UE? E o outro é moldar a Europa para um mundo multipolar. Meu co-diretor, Hauke Ritz, acabou de lançar este livro no mercado. Eu sei que você não lê alemão, mas é basicamente sobre o fracasso do Ocidente, o declínio do Ocidente e a reinvenção da Europa. And the reinvention of Europe. So what Hauke argues, Hauke Ritz, in this book is O que Hauke argumenta, Hauke Ritz, neste livro é essencialmente, e esta é, eu acho, uma resposta à sua pergunta. Acho que concordamos na análise e estou muito feliz em concordar na análise. Mas a questão é que precisamos desconstruir o Ocidente. Quero dizer, Pankaj escreveu aquele livro anos atrás. O Ocidente acabou. E a questão interessante é o que é o Ocidente. E o que Hauke faz? Hauke é um filósofo e ele pesquisa basicamente a história do pensamento político. E o que ele diz é que não existe tal coisa como o Ocidente. Que, culturalmente, o Ocidente, Europa e Estados Unidos estão totalmente divididos. E assim, a maneira de reinventar a Europa vem através da cultura europeia, vem através do pensamento europeu, e vem através de coisas como o que é soberania, o que é a república. O que é comunitas? O que é societas? Qual é o nosso pano de fundo cultural que não é o pano de fundo cultural de Rockefeller, Estados Unidos? Dinheiro faz o mundo girar. Eu não sei o que é a cultura blockbuster europeia de sonhar com a Califórnia, mas há uma ressonância de uma cultura europeia que tem séculos de, você sabe, pensar o Estado, pensar o social, pensar a república, pensar comunidades políticas. E o que Hauke argumenta é que para construir um mundo multipolar, precisamos distinguir culturalmente entre os Estados Unidos e a Europa, refinar a cultura europeia e reconstruir a Europa em torno de suas raízes culturais antigas. Então temos um caminho para um mundo multipolar com uma Europa forte. E vamos discutir, Pascal, a noção de um mundo multipolar. Emancipated Europe, like Macron, for instance, was framing it, yeah? Como Macron, por exemplo, estava enquadrando isso. Mas passando por essa cultura, e aqui está a questão. Se fôssemos fazer isso, o argumento de Hauke é que a Europa está em forte ressonância com a Rússia, com a Indonésia, com o Irã, com a China, em termos de raízes culturais. Por quê? Porque a Europa tem um conceito de social, de comunitas, de república, de bens comuns, e os russos também. Então, há uma ressonância nos séculos XVII, XVIII e XIX. Portanto, se fôssemos refinar como europeus, desconectar do tipo de excesso cultural americano que tivemos nos últimos 60 anos e pudéssemos encontrar nossa cultura, poderíamos entrar em ressonância cultural com as outras potências na Eurásia, e então poderíamos construir uma Europa multipolar. Uau! Sabe, somos uma única massa de terra. Tendemos a esquecer disso. Mas sabe, você pode caminhar. O Google Maps, não estou brincando, pode te dar direções passo a passo de como caminhar de Bangkok a Berlim. Direções passo a passo. É uma única massa de terra. Então, obviamente, algo nos une. Mas, John, você quer reagir a isso? Tenho uma pergunta que quero fazer depois disso. Mas primeiro, John. No, absolutely. That's wonderful. Não, absolutamente. Isso é maravilhoso. Isso ressoa muito, muito em lugares fora da Europa. Porque alguém poderia voltar à questão anterior sobre o que aconteceu com a Europa, poderia entrar em algumas das questões técnicas, e há muitas, e são questões sérias. Por exemplo, tentar ter essa moeda comum sem união fiscal. E talvez houvesse esses tipos de bloqueios, mas sempre havia essa questão persistente.
E, Ulrich, você falou sobre isso, como essa Europa se definindo, sobre se as raízes desse fracasso estavam embutidas, foram plantadas desde o início ao tentar alcançar esse tipo de Europa, sem aquele resgate mais denso e rico de cultura e de história sobre o que é a Europa hoje, sobre o que a Europa herda hoje. Porque, claro, como Pascal diz, você tem diferentes Europas para diferentes tempos. Pascal says, you have different Europes for different times. Em certo sentido, a noção de Europa ou do Ocidente com a qual operamos hoje é uma espécie de pós-imperialista, pós-colonial. Você tem um Ocidente anterior que englobava o Mediterrâneo, certo? Que incluiria hoje o que são partes do norte da África e Egito, e assim por diante. Mas, além desse tipo de questão, eu diria que o que Ulrich descreveu é algo que outras pessoas, não é apenas a Rússia, certo? É o que a China está tentando fazer e o que no Sudeste Asiático também as pessoas estão redescobrindo. Para formar essa comunidade política, você precisa dessas noções mais ricas, historicamente, culturalmente embutidas, até mesmo teologicamente embutidas, de sua comunidade, de sua sociedade política. Que o liberalismo é, para ser franco, não suficiente. Que esse liberalismo político dos Estados Unidos, isso não vai resolver. That's not going to do it. And this notion of the common good, Europe is E essa noção do bem comum, você sabe, os europeus são totalmente legíveis ou visíveis para asiáticos e chineses de uma perspectiva tradicional. Quando você fala sobre isso, eu escrevi um pequeno artigo com Adrian Vermeulen, o grande jurista americano, sobre isso. Por exemplo, se intelectuais dos Estados Unidos, e aqui estamos falando dos Estados Unidos, não da Europa, ou talvez intelectuais ocidentais, quisessem restabelecer esse diálogo com intelectuais chineses, você tem que recorrer à tradição do bem comum do Ocidente. Essa noção do Ocidente que é clássica, permanece, na verdade, a tradição da China. Apesar de toda a perturbação pós-iluminismo na China, o que as pessoas não conseguem entender é que ela é contínua, de uma forma que a Europa de hoje não é com seu próprio passado. Sim, olha, quero dizer, sinto muito por sempre escolher livros, mas sim, tem outro livro aí. Sim, e por quê? Você sabe, basicamente esse é o livro que escrevi em 2013. Por que a Europa deveria se tornar uma república? Sim, está disponível em inglês. E aqui está a questão. Você disse que o liberalismo não é suficiente. Mas o que fizemos foi estruturar todos os nossos sistemas políticos apenas no liberalismo. Democracia liberal, blá blá blá. E estamos esquecendo que o que você quer ser é uma comunidade. Então as pessoas têm o desejo de estar em uma comunidade social. E essa é a palavra da república. Res publica. Então, se você descer, e eu fiz isso neste livro, sim, você começa com Platão, Aristóteles, Cícero, Kant, Rousseau. Então, você tem 18 séculos, em que, basicamente, quando se fala de política, se fala da república. Você não fala de liberalismo. E isso é, eu acho, distintamente diferente do que os Estados Unidos fizeram. Quero dizer, a propósito, eles também, como dizer, se desviaram no caminho errado porque os Federalist Papers são basicamente documentos republicanos do século XVIII. Então os americanos também estão em traição aos seus próprios pais fundadores. Mas a Constituição americana é basicamente totalmente influenciada pela Europa. Totally influenced by Europe, yeah? So it's the same sort of perversion of thought, yeah? Então é o mesmo tipo de perversão de pensamento, mas acho que é algo muito importante a se observar. E se você seguir por esse caminho, o mais interessante é que se você disser hoje republicano, sim, é desagradável. É de direita, é Trump, é Marine Le Pen, Le Républicain, você sabe. Então, a joia do nosso vocabulário político, o social, La République, a república, é sequestrada basicamente por partidos populistas. Então, em termos de filosofia do pensamento, também é um problema agora que partidos políticos sequestram essas noções, que outrora eram as noções nas quais fazíamos nosso pensamento político.
did our political thinking, For instance, it's not last sentence, but it's not trivial. Você sabe, por exemplo, não é trivial que os nomes dos estados europeus sejam todos repúblicas. Nós não somos a Alemanha. Eu não estou vivendo na Alemanha, estou vivendo na Bundesrepublik Deutschland. Não é a França, é la République Française. Não é a Itália, é a República Italiana, Rzeczpospolita Polska, e assim por diante, Republik Österreich. Isso não é trivial, que o nome do país, e é apenas na última década, quando a discussão europeia estava tão, tão decaindo intelectualmente, que começamos a falar sobre Alemanha e França e Áustria, que deixamos de lado a república nos nomes dos estados. Isso não é trivial. É um sinal dos tempos que basicamente estamos esquecendo de onde viemos. E eu acho que realmente há, especialmente com os nomes de Estado chineses, política de Estado e arte de Estado na China, se você quer administrar um território enorme como os chineses, você precisa ter elementos de equilíbrio de Estado, de equilíbrio social. E eu acho que é isso que os chineses fazem. Última frase para terminar aqui. Os Estados Unidos basicamente jogaram metade de sua população na pobreza pura. A renda básica é de $50.000 desde 1970. Não aumentou. A classe média nos Estados Unidos está caindo. A China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza. Então dizemos que é uma ditadura e os Estados Unidos são uma democracia. Mas se você raciocinar em termos do que é melhor para as pessoas, qual é o resultado? A China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza e os Estados Unidos colocaram 50% de sua população na pobreza. Quero dizer, deveríamos discutir essas coisas. Qual é o objetivo de um Estado? É o objetivo ter uma democracia liberal que basicamente empurra as pessoas para a pobreza? Ou é o objetivo ter um Estado que se saia bem em termos de res pública, bem-estar e bens públicos para seus cidadãos? Quero dizer, essas são questões em aberto. E acho que Pascal nos permite agora discutir isso aqui. Mas, mesmo enquadrar dessa forma, não é tão fácil hoje em dia no mundo ocidental. Porque com toda a supremacia e arrogância e o que quer que tenhamos nos discursos europeus, nem sequer permitimos essas questões. E John, me corrija se eu estiver errado, mas no ateísmo, isso é discutido ativamente, certo? Isso está realmente em pauta, não tá? Sim, é discutido, mas nem sempre das maneiras mais conscientemente reflexivas. Você está falando sobre esses conceitos primários. Acho que há uma forte sensação de que há mais no Estado, na comunidade política, do que apenas as regras, do que apenas o que John Rawls pode imaginar, certo? Então há mais do que isso. E a maneira como a ASEAN está organizada ou não organizada, a maneira como as pessoas se associam umas com as outras, acho que está embutido nisso alguma noção de que está permitindo espaço para as pessoas expressarem diferentes visões políticas, diferentes formas de comunidade. Então, sabe, acho que isso é mais claro de ver na China. It's clearer to see this in China. So now they talk about socialism with Chinese characteristics. Então agora eles falam sobre socialismo com características chinesas. Você sabe, a parte das características chinesas não é apenas um adorno, não é cosmético, é profundo e sério. Portanto, a continuidade com noções anteriores de comunidade política e sociedade política na China está sendo recuperada agora. Está lá, e é politicamente significativo novamente de uma maneira consciente. E eu acho que você sabe, no Sudeste Asiático, as pessoas vão chegar a isso. Então, você sabe o que está falando é muito, muito importante. Mas, você sabe, não se ouve isso o suficiente dos intelectuais europeus. E eu tenho essa pergunta porque, sim, o contexto filosófico e assim por diante importa muito, e onde o liberalismo errou. Mas, por outro lado, também existem alguns conceitos muito concretos que essas duas entidades abordam de maneira completamente diferente. E eu acho que o mais fundamental é a questão da soberania. A UE, desde o início, foi um projeto de supranacionalidade, certo?
transferir os poderes do Estado para a instituição superior e fazer isso pouco a pouco até se tornar os Estados Unidos da Europa, certo? No final, essa nunca foi a ideia. E a UOA, nesse núcleo, começou como um resultado da Segunda Guerra Mundial, certo? Embora a ASEAN seja o resultado da bipolaridade da Guerra Fria, ela também é fruto dos estados do Sudeste Asiático que disseram, vamos trabalhar juntos, mas não integrar. A integração nunca foi a ideia. E a ASEAN, por muito tempo e até agora, diz que não podemos superar esse veto que todos têm. Por outro lado, é isso que mantém a ASEAN unida. Estou muito impressionado com a forma como a ASEAN está gerenciando a crise em Myanmar. Myanmar está suspenso, mas ainda faz parte da organização. Não consigo imaginar a UE tendo uma abordagem semelhante em relação a um caso assim, se acontecesse na UE. Então você pode falar sobre isso? E talvez mais tarde possamos discutir a OTAN versus SEATO, uma que funcionou, outra que falhou. Mas talvez ok. Vamos começar com o John, na verdade. Let's start with John, actually. So ASEAN is really not. Então, a ASEAN realmente não é. Não é. Veja, a soberania na ASEAN, você precisa entender, foi alcançada na luta contra o colonialismo. É uma conquista pós-independência de quase todos os estados na ASEAN. Então eles não vão abrir mão disso. É claro, e eles não iam trocá-la por aquela soberania coletiva que a UE supostamente teria. Então, esse foi o primeiro e maior obstáculo no trabalho que pessoas como eu e outros estávamos tentando fazer para promover a integração da ASEAN. A ideia de um mercado comum, por exemplo, e você quer ter um fluxo mais livre de bens e pessoas, e então a soberania parecia ser um problema e uma questão. Mas, ao mesmo tempo, se você olhar para como os diplomatas da ASEAN, a diplomacia da ASEAN, em questões como Myanmar e anteriormente no Camboja e assim por diante, ens modgement erogint. A lot of the way in which they operate is cultural. It's political culture of a very É uma cultura política com uma história compartilhada muito longa. Mas as pessoas não estavam acostumadas a falar sobre isso dessa forma. Elas simplesmente chamavam de jeito ASEAN e assim por diante. Isso não é bem teorizado. A ASEAN não é tão teorizada quanto a Europa, sabe, de longe. Mas isso não significa que não haja uma história política muito distinta e uma história intelectual por trás disso. Então este é um momento muito interessante para a ASEAN. Na verdade, para os países do Sudeste Asiático e para a ASEAN. Como isso está acontecendo na Europa, pessoas como Pascal percebem isso na Europa. E ao ver esse movimento na China, para repensar muitas das categorias, essencialmente categorias europeias, categorias do iluminismo europeu, e avaliar sua suficiência para o projeto da comunidade política ou do Estado. Ulrike, se vi spestei. Desculpe, mas preciso me levantar para pegar outro livro. Estamos direcionando este podcast para pessoas que são intelectuais inteligentes e, na maioria das vezes, elas querem ler, certo? O Rick tem um livro para tudo. É realmente impressionante. Além disso, quando você conversa com ela, sabe, ela sempre pode... E essa é também uma declaração antidigital. Por favor, pessoal, leiam livros. Leiam livros, não apenas PDFs, mas esse é o livro. Agora é um livro francês, République ou l'Europe, e esse é um livro de 2003, no meio da elaboração constitucional europeia, quando as melhores mentes da França na época tiveram uma reflexão aprofundada sobre o que o Sr. Pascal estava dizendo, a questão da soberania no meio de todas essas discussões, soberania da ASEAN. Devemos integrar. Então a questão é, o que você integra? O que você pode integrar? Você pode integrar um mercado. Você pode dizer, ok, fazemos acquis communautaire. Você integra bens. Então você estabelece um mercado, uma moeda. É bobo ter um mercado, mas várias moedas. Então você integra um mercado e funde bancos centrais estatais, Bundesbank, Banque de France, Banca de Itália. Você fez uma fusão e criou o BCE. Você não pode integrar cidadãos em uma única democracia porque os cidadãos são os soberanos. Sim.
Então você pode integrar um mercado, pode integrar uma moeda, mas não pode integrar cidadãos. Você pode unir cidadãos, mas não integrá-los, porque os cidadãos são os soberanos. Então, quando você fala sobre democracia e pergunta, o que é democracia? Democracia é que todos se aplicam às mesmas regras. Você não integra cidadãos, mas você funda uma república, porque essa é a noção de uma república. É por isso que l'Europe ou République. Ou você tem repúblicas como a República de Itália e assim por diante. República de Itália, like I said, and so on and so forth. E então, nessas repúblicas, os cidadãos têm o mesmo Estado de Direito porque são cidadãos dessa república e obedecem às mesmas regras. Ou você tem a Europa, que é uma estrutura integrada, onde o dinheiro é integrado, a moeda e o mercado único, mas os cidadãos não estão unidos. E esse é o outro lado da UE, que não conseguimos unir os cidadãos da Europa em uma única democracia, enquanto integramos mercados e bens. Esse é o pecado máximo, se você quiser. E eu admiro, ou não é uma questão de admiração, acho que os países asiáticos, já em 2003, quando eu estava no INSEAD, eles perceberam isso. Eles perceberam que não funciona se você integra os aspectos econômicos, mas mantém os cidadãos não unidos porque você não constrói um Estado. Quero dizer, na verdade, você está falando sobre construção de Estado. É por isso que escrevi este livro. Por que a Europa deveria se tornar uma república? Porque você não pode trocar a integração que faz no lado econômico com cidadãos não unidos. Os cidadãos são então os únicos, os soberanos, quero dizer, os cidadãos soberanos, que não estão unidos na Europa, no corpo político, sob a mesma lei, no corpo político da União Europeia. Os países asiáticos, assim como os países do Mercosul, rapidamente perceberam que isso não leva a nada a lugar nenhum quando você abole a soberania nacional e funde e integra demais os aspectos econômicos e sociais, porque então você perde o controle sobre o bem-estar dos seus cidadãos. E foi isso que aconteceu com a Europa. Perdemos o controle sobre o bem-estar dos nossos cidadãos. Depois tivemos a crise bancária, implementamos a austeridade, adotamos políticas que foram prejudiciais aos cidadãos. E então surgiu o populismo como reação. Sim, concordo totalmente com o Sr. Pang, com John Pang, que a noção de soberania que precisamos definir intelectualmente é essencial para o mundo multipolar. Então a discussão é que não conseguimos construir uma União Europeia política e democrática porque falhamos em definir adequadamente a questão da soberania. Você também pode colocar dessa forma. Pode-se dizer que não fundamos um Estado europeu. You can also put it that way. You can say we didn't found the European state. Sabe, havia livros naquela época, 20 anos atrás, quando fizemos a Constituição Europeia. Havia muitos livros. Lembro-me de um livro francês muito importante, La question de l'État européen, a questão do Estado europeu. Então, 20 anos atrás, éramos, de certa forma, mais visionários do que hoje, porque, pelo menos, ousávamos questionar, devemos criar um Estado europeu? Podemos dizer sim, podemos dizer não, mas pelo menos levantamos a questão de que, se quisermos pensar a soberania na Europa até o fim, deveríamos criar um Estado europeu. E se fizermos isso, deveríamos chamar esse Estado de República Europeia, porque todos os Estados são chamados de repúblicas, sabe? Então, essa é a maneira intelectual. Agora, isso falhou. Não temos essa entidade europeia. Macron tem falado incessantemente em todos os seus discursos na Sorbonne e em todos esses discursos importantes em Atenas sobre souverainité européenne, souverainité européenne. Meu ponto é que não existe soberania europeia se você não tem um sistema político no qual a soberania está ligada ao povo. Porque soberania para o mundo exterior, soberano, sendo em projeção de poder, ou soberano para iniciar uma guerra, ou fazer diplomacia, certo? Quer dizer, você precisa de projeção de poder se quiser ser um jogador no mundo. Mas você pode ter essa soberania, esse é o meu ponto, apenas se tiver um sistema político interno que vincule a soberania
de volta ao povo. E esse não é o caso na União Europeia, porque na União Europeia a soberania está vinculada a 27 Estados-nação que interminavelmente não conseguem decidir sobre uma coisa. E assim não há soberania internamente. Os cidadãos da Europa estão fora da equação. Não há ligação entre a soberania chamada soberania da UE e os cidadãos europeus. E é por isso que a União Europeia não pode, por enquanto, fazer parte de um mundo multipolar e ter projeção de poder, porque não resolveu a questão da soberania. E esse é o ponto interessante, porque a ASEAN nunca aspirou a fazer isso. Mas a ASEAN funciona economicamente, está prosperando e agora está configurada de uma forma que a torna mais compatível com o mundo multipolar. John, talvez você possa continuar a partir daí. John, maybe you can pick up on that. É mais compatível porque faz parte do projeto de um mundo multipolar que começou bem antes do presente. Começou com todos esses sonhos de independência, sabe? Nos anos 40 e 50, quando esses estados pós-independentes foram formados, você se lembra? E estamos perto do 70º aniversário da Conferência de Bandung, que reuniu o Sul global, africano e pelo menos afroasiático. Esse encontro para a solidariedade afroasiática. Então, os princípios elucidados lá, e depois no movimento dos não alinhados, e também na ASEAN, esses são os princípios de coexistência, neutralidade, por exemplo, que têm animado a ASEAN. Então é realmente, de certa forma, a história alcançando onde queremos que ela esteja. In a way, it's history catching up with where we want it to be. And that's why it's such a tremendously exciting moment for ASEAN. E é por isso que é um momento tremendamente empolgante para a ASEAN. O que a ASEAN representa é para onde o mundo está indo, pelo menos do nosso ponto de vista. Quando olhamos para isso, se você observar novas organizações como os BRICS e a SQUAD, essas são associações, são arranjos multilaterais que não chegam a qualquer tipo de acordo com a soberania que a UE representa hoje. Eles não são alianças. E deve do damtweb, né, pela nos o preço que o arvoed, o ONU e os Estados Unidos representam. The EU or NATO and the US represent. And allow me a follow-up question because Permita-me uma pergunta de acompanhamento. Porque a UE é, pelo menos da forma como foi concebida ou vendida ao público em geral, uma maneira de resolver esse dilema europeu eterno de que a Europa se autodestrói, certo? Estamos sempre em conflito a cada década e temos estado. E a questão na Europa não é se as fronteiras mudam. A questão é se elas mudam com o tempo, com força, com violência ou não. E a UE foi uma maneira de fazer isso desaparecer. E até agora está falhando. Mas a ASEAN nunca foi para jugular uns dos outros. Vocês herdaram fronteiras que não fazem sentido para as pessoas que realmente vivem lá, mas vocês seguiram com isso, todos seguiram com isso, e está tudo bem, e funciona. Então, e conectado a isso, a SEATO, a Organização do Tratado do Sudeste Asiático, falhou, enquanto na Europa a OTAN realmente prosperou e assim por diante. Como você pode explicar que a segurança não foi um fator determinante para a ASEAN tentar se integrar mais da maneira que a Europa tentou? Primeiro John, e depois voltamos para Ulrich. First John and then we go to Ulrich again. Então a guerra é estrutural para a Europa, de uma forma que não é no leste asiático, e particularmente no sudeste asiático. Historicamente, estatisticamente, não era recorrida da mesma maneira. Você não tinha muitos desses pequenos estados, pequenos por alguns padrões asiáticos, que estavam sempre em conflito e reformando fronteiras. Soberania também significava algo diferente. Não precisava ter fronteiras claras. Como você sabe, essas são noções pré-modernas de soberania, algumas delas sobrepostas. Realmente, houve um tempo, na verdade, em que a Europa era mais assim, e quando a Europa não era tão estruturalmente propensa à guerra. Foi na Idade Média, na verdade, em que era extraordinariamente pacífica em comparação com a Europa pós-napoleônica, certo? Então,
Então, a UE surgiu como uma solução para aquela guerra interminável dessa forma. Mas a ASEAN, os países do Sudeste Asiático, nunca tiveram esse problema. Não é como se eles não tivessem guerras de invasão em certos momentos, mas tem uma relação completamente diferente com essa guerra. A união deles não precisou ser uma espécie de aliança militar contra algum inimigo externo, nem mesmo entre si. Quando a ASEAN foi formada em 1967, foi realmente após um período de tensão entre Malásia, Filipinas, Indonésia e Singapura, estava envolvida nesse tipo de Singapura independente inicial por extensão. Mas eles se uniram. Portanto, essa diferença entre as relações internacionais do leste asiático como fato, não como teoria, e as relações internacionais europeias é muito fácil de não perceber. Quero dizer, é muito difícil para os pensadores europeus ou ocidentais entenderem isso porque eles projetam. Na verdade, todo o campo das relações internacionais parece ser uma projeção da experiência histórica europeia, certo? A teorização e universalização disso. É muito difícil para nós dizer, quero dizer, isso é ridículo. Não é assim que experimentamos as relações interestatais, nem como resolvemos esse problema. Essa questão da soberania do povo, essa coisa de voltar ao povo, é novamente muito importante. Mas na ASEAN, a maneira como eles fazem isso é enfatizando a ASEAN do povo, as interações entre as pessoas, muitas das quais cruzam fronteiras. Many of which cross borders, some of these ethnicities and groups of people, as you know. Algumas dessas etnias e grupos de pessoas, como você sabe, não se encaixam perfeitamente dentro de fronteiras. Temos pessoas, por exemplo, que são povos marítimos, como os ciganos do mar, que viajam. A que país eles pertencem? São malaios, indonésios ou singapurenses? Algumas dessas questões não fazem sentido completo no modo westphaliano. Você tem que se adaptar e ajustar. Nem sempre perfeitamente. A presença muito real de formas pré-westphalianas de comunidade e associação política. Não sei se isso está claro, mas é um mundo diferente. I don't know if that's clear, but it's a different world in that sense. And the principles for a multipolar world. E os princípios para um mundo multipolar, enquanto nos apegamos à Westfália, por assim dizer, sendo capazes de moderá-lo e encontrar outros tipos de solidariedade, associação e cooperação através dele, são importantes. Os europeus podem reconhecer isso se olharem para a imensa complexidade da Idade Média Europeia, muitas vezes apenas ridicularizada e descartada como uma espécie de era sombria. Foi um tempo de enorme complexidade política e interesse. A propósito, foi quando houve uma espécie de era europeia. Agora está tentando formar uma espécie de Europa seca, desidratada, uma Europa intelectualmente, ideologicamente, cosmologicamente desidratada. Isso não funciona muito bem. Quer dizer, Pascal, obrigado por nos reunir. Isso é tão interessante. E você, Sr. Pang, deveria falar na TV alemã ou francesa todos os dias, basicamente nos dizendo, europeus, que temos uma noção do que é soberania, do que é integração, como devemos consertar e por que ela não funciona. É uma discussão muito intra-europeia e eurocêntrica. Estou muito feliz que você basicamente esboçou que isso é, de qualquer forma, construir o sistema de cooperação asiática. Poderíamos fazer uma pequena digressão e pensar sobre a base da religião para esses diferentes modos de vida, porque as religiões monoteístas provavelmente levaram a Europa a esse tipo de nacionalismo de nações se matando, enquanto o budismo e o hinduísmo, obviamente ou aparentemente, tinham outra base. Assim como você descreveu, existem estados, mas vocês nunca se mataram, ou não houve esse tipo de guerra de nação para nação que tivemos na Europa. Sim, e bastante correto que destruímos após a Ordem de Westfália, que era uma ordem de equilíbrio de poder. O equilíbrio de poder sempre foi equilíbrio de poder nos séculos XVII, XVIII e XIX. No século XX, a diferença estruturalmente significativa
na Europa, na formação da OE, é que tentamos sair do sistema de equilíbrio de poder. Não queríamos equilibrar o poder, queríamos transferir o poder para a União Europeia. Então, foi uma lógica significativamente diferente para nos afastar da política de equilíbrio de poder que tivemos por séculos, para uma criação de instituições no século XX, onde queríamos transcender o poder e basicamente colocá-lo no nível europeu. E 100 anos depois caímos totalmente de joelhos com isso. Sim. Talvez haja alguma sabedoria no que você disse, Sr. Pascal, que a Europa deveria refletir sobre seus próprios métodos de equilibrar o poder ao longo dos tempos, nos séculos. Se quisermos agora analisar por que a União Europeia errou nos últimos 70 ou 80 anos. Agora, porque você estava comparando, e eu concordo. Acho que a Europa exagerou nesse objetivo de, digamos, construção de Estado, discursos de soberania, elaboração de constituições, e não conseguimos resolver isso e falhamos. E a Ásia nunca tentou, o Mercosul nunca tentou. Os africanos têm agora uma União Africana muito interessante, mas nunca tentaram seguir o mesmo caminho. Então é por isso que a UE não é mais um modelo. Quero dizer, isso é o que precisamos apenas dizer. I mean, that is what we just need to say. The EU wanted to be a role model and this is over. Yeah? A UE queria ser um modelo e isso acabou. Então, precisamos procurar outros modelos. E então, para mim, a questão interessante é, e quanto às diferenças, digamos, de integração no mundo asiático? Na Ásia, você tem a ASEAN, que, se não me engano, tem um sistema de cooperação econômica que funciona muito bem. Você não tem uma moeda única. Você não está mexendo com os direitos dos cidadãos além fronteiras, certo? Mas você gerencia seu sistema de integração econômica além das fronteiras muito bem, certo? E a verdadeira questão agora, se quisermos comparar caminhos de sucesso, é o que, por exemplo, os países do BRICS estão fazendo. Você mencionou os países do BRICS. A verdadeira questão é, qual é o objetivo dessas formações? Vamos chamar o BRICS de uma formação de países onde ainda não sabemos o que eles querem desenvolver. Quero dizer, eles querem criar uma moeda? Eles querem, sabe, uma moeda padrão ouro? Quero dizer, é por isso que a Turquia está comprando ouro agora? Pelo que eu vi. Sabe, quero dizer, todo mundo está se alinhando para esse tipo de moeda de ouro dos BRICS, moeda padrão ouro. Eles querem ter um sistema de comércio, eles querem ter um sistema de comércio interno dos BRICS, que seria desvinculado do sistema de comércio global. Quero dizer, há muitas coisas que você ouve e veremos em breve em Kazan o que eles vão propor. Mas minha pergunta para você, Sr. Pang, é qual é o modelo de integração? Vamos pegar este mundo, que era o mundo da Europa. Existe ambição de integração no mundo dos BRICS? E o que a ASEAN faria se houvesse, digamos, ambições de integração no mundo dos BRICS? Porque se você faz uma moeda, isso não é trivial. Criar uma moeda é outra história em comparação a ter mercados comuns. Indeed, and that's why I think there won't be a currency. De fato. E é por isso que acho que não haverá uma moeda. Não haverá uma moeda única. Nem haverá... Sabe, é muito interessante me perguntar isso nesse momento, porque a Malásia acabou de solicitar para se juntar ao BRICS. E se a Malásia for aceita, este será o primeiro país da ASEAN no BRICS, e essa perspectiva pode ser representada lá. Mas acho que minha percepção é que o BRICS, assim como a ASEAN, não os projeta hoje como uma visão substancial de como a Refine. Eles não são produtos universais. Eles não são contra a Europa. Eles não são outra Europa ou outra América. Counter Europe. They're not another Europe or not another America. They are in many ways, I think, a reaction to the hegemonism. Eles são, de muitas maneiras, eu acho, uma reação ao hegemonismo unipolar. E uma reação a isso, sabe? Mas eles também, eu acho, representam o impulso em direção a um verdadeiro tipo de igualdade soberana internacional. Uma democracia de nações, por assim dizer, que está implícita na promessa da Carta da ONU. Apenas esse entendimento e a manutenção de sua diversidade política, porque é claro qual é o significado dessa democracia. Se você tem um sistema totalmente hierárquico, no qual alguns são super soberanos, e na verdade alguns claramente não são.
Então eu não acho que seja um projeto substantivo nesse sentido. Os BRICS serão, você sabe, escorregadios e difíceis de definir, assim como a ASEAN é. Slippery and difficult to define, just as ASEAN is. But that's probably just the meaning of multipolarity. Mas isso é provavelmente apenas o significado de multipolaridade, que nem sempre é o melhor termo para descrever um tipo de outra perspectiva, ordem mundial fragmentada. Mas quero enfatizar que, em meio a isso, como observamos, o mundo já é multipolar. Toda a conversa agora é sobre divergência e desacoplamento, e assim por diante. Mas também é extremamente importante, eu acho, que essa diversidade seja mantida. Precisamos encontrar e recuperar novamente o cosmopolitismo. O que é universal, o que nos une, é prematuro para o Ocidente propor isso. Mas essa conversa também precisa acontecer, porque essa diversidade depende do que você tem em comum. Se você olhar para a política externa chinesa e suas declarações, eles falam sobre isso o tempo todo. O destino compartilhado. Você sabe, toda a humanidade é semelhante. Estamos todos no mesmo barco. Compartilhamos um destino comum, e isso deve moldar todo o resto, incluindo nossos conflitos. Como recuperamos isso? Não precisamos definir isso em termos liberais, nem mesmo em termos liberais clássicos. Certamente não são adequados para a experiência do leste asiático ou do sudeste asiático. Eles não funcionam aqui de qualquer forma, por mais que as pessoas possam fazer menção a isso. Há algo mais que une as pessoas. Em cada uma dessas visões unipolares, há um universalismo, na verdade. Às vezes, simplesmente não é legível para o Ocidente. Há um universalismo, uma manutenção de nossa humanidade comum, se nada mais. Sabe, também há essa questão do que é possível e do que é ideal. E eu acho que a Europa muitas vezes fica presa nesse mundo ideal, onde você pensa como tabula rasa, e então construímos a sociedade perfeita. Enquanto a ASEAN e outras áreas, elas trabalham com o que têm e fazem o que podem, sem definir um ponto final, sem uma maneira teleológica de raciocinar a partir de um ponto final definitivo. Ulrike, você pode, por favor? Ulrike, can you, please? Quero dizer, primeiro gostaria de agradecer, porque é basicamente, digamos, o universalismo europeu, que é também a margem para isso, vamos chamar de arrogância europeia ou algo assim. Nós somos o Ocidente, tentamos governar o mundo. Quero dizer, isso novamente, como eu disse, foi há 20 anos, quando você descreveu todo mundo querendo modelar ou copiar a União Europeia. Sim, então acho que há uma discussão sobre o universalismo europeu que precisamos questionar em nosso continente, porque não existe tal coisa como universalismo europeu, como você diz. Precisamos pensar em termos de humanidades. É interessante que todas as nossas faculdades nas universidades tenham humanidades, ao que chegamos, sabe? Então já está na formulação. E não pode ser apenas conceitos europeus. Quero dizer, como eu disse, qual é a noção europeia de democracia? Qual é a noção europeia de soberania? Por que essas noções não são compatíveis com o que você disse sobre a ASEAN? Porque elas têm fundamentos diferentes em termos de religião ou qualquer outra coisa. Sabe, de onde você vem, onde você vive, há um espírito diferente das leis. Então você não pode pegar as palavras europeias e colocá-las no mundo. E eu acho que, infelizmente, essa foi a ambição europeia por muito tempo. Mas isso também é o que recai sobre nós agora. Quero dizer, para perdoar um pouco a Europa, é um momento estressante. Por 500 anos, estávamos basicamente familiarizados ou acostumados a ser o centro do mundo, de certa forma. A cultura europeia, música, tecnologia e, em seguida, os desenvolvimentos políticos dos, você sabe, 500 anos de colonialismo e assim por diante, certo? E agora percebemos que estamos encolhendo, estamos decaindo. As economias estão... Eu olhei recentemente para os números econômicos, certo? Você vê que a maioria dos países, em termos de produção de PIB per capita,
A Europa é a única entidade que está caindo. Os outros países do mundo, incluindo os Z1000, estão mantendo seu nível. Então é interessante ver como, vivendo na Alemanha, eu quase posso sentir como este país está decaindo. Você pode ver isso no transporte, nos serviços públicos. Você não tem a sensação de que isso é apenas a Alemanha. Você vai para a França, para Paris, para a Itália, exceto a Suíça, mas você viaja pela Europa e pode quase sentir que este é um continente que tem, eu não diria sem futuro, mas que teve um futuro melhor do que tem agora. E se você tem 500 milhões de cidadãos que estão sentindo que não terão o futuro que tiveram, obviamente isso impacta o humor político. E então o humor se torna populista, ressentido, seja o que for. Então, nesse sentido, primeiro, eu diria que é um momento difícil para os europeus, porque precisamos passar por essa transição de um passado brilhante para um futuro não evidente. E vemos outras áreas no mundo, como a ASEAN, como a China, como até mesmo a África, onde você tem jovens brilhantes e a economia está, você sabe, feliz, indo feliz. Então, para a Europa, pensar sobre seu papel no mundo não é um exercício trivial, porque se você está se sentindo um pouco deprimido, acho que a Europa está em um estado depressivo e quase suicida. Com esta guerra na Ucrânia, Pascal, precisamos falar sobre isso. Mas então a questão é que não podemos mais fingir ser universais. Não podemos mais fingir que temos os conceitos para modelar um mundo multipolar. E o interessante, acho que precisamos discutir, você e eu e toda a comunidade que está tendo essa discussão nos próximos anos. Acho que a pandemia de corona aproximou o mundo de alguma forma. Quero dizer, foi o mesmo momento ao mesmo tempo. Todo mundo passou por isso. Foi um tipo de momento importante que o mundo inteiro estava vivenciando. E foi algo novo. E saímos disso e vemos que temos uma necessidade de coordenação, que precisamos governar as coisas, seja a OTAN e o que a OTAN faz com a União Europeia, sejam nossas guerras, as guerras em Gaza, a guerra na Ucrânia, como o mundo está se desenrolando com essas guerras, seja a OMS, a Organização de Saúde, e o que ela faz pelos cidadãos globais em relação aos passes de vacinação e todas essas coisas. Então, vemos agora que temos uma necessidade diferente e mais urgente de cooperação e discussão em escala global. Acho que para mim, esse é um dos resultados dos últimos 2 ou 3 anos. E então, para mim, a questão mais importante é, temos essa discussão como Estados-nação? Eu falo alemão com um malaio ou falo europeu com um asiático? Qual é o nível de pensamento onde tentamos moldar um mundo cosmopolita? To shape a cosmopolitan world. You know, there's a huge academic discussion about global cosmopolitanism. Você sabe, há uma grande discussão acadêmica sobre o cosmopolitismo global. E o cosmopolitismo global trata de quem é o soberano global. Somos cidadãos globais? É uma discussão que queremos ter? Se sim, estamos em instituições continentais como a ASEAN, Europa, África, Mercosul, estamos descendo para os Estados-nação? Se estamos descendo para os Estados-nação, é Seychelles e China? Quero dizer, o que é um Estado-nação? As Ilhas Fiji em relação aos Estados Unidos. Quero dizer, o que é um Estado-nação? E é muito interessante, Pascal, que esta manhã a reunião da ONU em Nova York e o painel sobre a reforma da ONU foi reaberto. Lembro-me de que fizemos isso há 20 anos. Queríamos reformar a ONU. Foi impossível. Mas agora eles reabriram uma grande discussão sobre a reorganização das Nações Unidas. E acho que o que falamos aqui alimenta essa agenda. Essa é a única coisa que atualmente ninguém, nem a China, a Rússia, os Estados Unidos, nem a Malásia, questiona. Que a reforma da ONU é boa, que queremos regras da ONU. Essa é a única coisa em que meio que concordamos, mas não estamos na mesma página sobre como isso deve ser. Mas, John, gostaria que você reagisse a qualquer coisa da Ulrike. Seus pensamentos, por favor. From Ulrike, your thoughts, please. I think, it's a very good question. How do we engage? Acho que é uma pergunta muito boa.
Como nos engajamos? Acho que uma primeira tentativa de resposta é que isso acontece em diferentes níveis, todos ao mesmo tempo, por assim dizer. Muitas vezes, olhei para a questão da ASEAN, como disse, nesse contexto regional, como uma acomodação de um sistema de Estado-nação que não inventamos, que temos que adaptar ao que foi imposto à região. Dessa forma, a Europa estruturou o mundo político para todos os outros, certo? 80% do mundo foi colonizado e todos tiveram que ter esse Estado-nação com a Constituição, etc, etc. Ok, agora que temos isso, há também uma trajetória histórica tremenda sobre a qual você não sabe como falar a princípio, mas de alguma forma você tem uma noção sobre isso. Você disse em Singapura, sabe? Você pode sentir as coisas. Então é necessário associação e discussão em nível nacional. Pessoas representando a nação umas das outras. Mas também, ou seja, em nível regional e também subregional. Assim, dentro da ASEAN, por exemplo, existem esses pequenos grupos. Pessoas, por exemplo, no sul das Filipinas, norte de Bornéu e Indonésia naquela parte. Eles devem ter uma discussão entre si sobre o que têm em comum e como resolvem questões entre eles, porque costumavam ser uma área. Na verdade, costumava haver uma soberania que atravessava essas áreas. Então, eles precisam ter discussão nesse nível. Mas uma questão muito importante, e eu acho interessante que surgiu, é essa noção de diálogo civilizacional. Agora, isso precisa acontecer. Então, eu disse abaixo do Estado-nação, mas acima do Estado-nação. E eu acho que a noção de civilizações é ampla o suficiente e vaga o suficiente, é claro, mas nos permite trazer à tona noções politicamente significativas que não são apenas o Estado-nação. Esses conceitos de que você fala, como a res publica, o bonum comune, são totalmente legíveis da perspectiva chinesa. Temos nossos próprios termos para isso, mas isso é muito, muito ressonante. Precisa ser capazes de trazer isso para o diálogo. E, novamente, da perspectiva islâmica, há um diálogo a ser mantido, eu sustentaria, entre o mundo islâmico e a China. Da perspectiva do Sudeste Asiático, o Islã como é entendido no Sudeste Asiático e experimentado no Sudeste Asiático e na China, sem necessariamente introduzir conceitos ocidentais, por assim dizer. Será estruturado por expectativas ocidentais, mas vamos abordar essas questões em nossas próprias línguas, em nosso vocabulário conceitual, e ver o que acontece. Então isso é realmente importante. Se me permitem, quero voltar um tempo, e acho que o Dr. Garrow coloca no contexto certo para falar sobre a questão da Europa e todas as nossas questões, como sendo de vários séculos atrás. Vamos olhar para uma época em que o diálogo entre a Europa e a China era muito melhor do que é hoje. Na verdade, não acho que essa profundidade de diálogo tenha sido alcançada desde então. E isso aconteceu durante as missões jesuítas. Foram quase 200 anos e várias gerações de jesuítas escrevendo de volta. Isso teve uma influência profunda na Europa, no Iluminismo e assim por diante, e claro, uma influência profunda na China. Mas veja a abertura com que discutiam as ideias uns dos outros. Você não tem essa abertura hoje. À medida que a Europa se tornou universal nesse sentido liberal superficial, tornou-se mais provinciana, porque está mais iludida, vou subir, mais absurda e mais isolada hoje do que jamais esteve em minha vida. Obrigada por dizer isso. Estou tão triste com isso. Sou europeu e estou tão triste com isso. Comento a Europa em sua própria. Obrigada por dizer isso. Por favor, continue. Quer dizer, isso é para mim. Isso foi numa época em que havia maior paridade. Não faz tanto tempo assim. A Europa da época de, digamos, Matteo Ricci, não era superior. Eles não tinham esse senso embutido de superioridade. Na verdade, eles não tinham superioridade de poder. Eles chegariam lá e levariam uma surra se tentassem. Os portugueses não podiam ir e invadir a China se quisessem. E isso foi por muito tempo. Eles nem conseguiam fazer isso no Sudeste Asiático. É relativamente recente. É mais um fenômeno do século XIX, essa disparidade. E a epistemologia, por assim dizer, seguiu isso.
Então, se você realmente olhar para trás, até mesmo para a época do iluminismo europeu, que realmente não é tão distante, havia maior paridade. Então, talvez se sobrevivermos a este período, possa haver um encontro europeu. Se a Europa se recuperar com a China, por exemplo, ou com o Sudeste Asiático, haverá termos mais iguais. Não, Maria, vou cortar-me isso. Sinto muito por isso. Desculpe, o interessante é que a China está tentando fazer isso. A Rota da Seda é a ideia de vamos alcançar a Europa e reconectar. E isso está sendo discutido como uma ameaça pelos americanos e europeus. Ulrike, você pode... Bem, primeiro estou grato ao John por dizer isso, porque, para mim, como europeu, com um casamento franco-alemão, 2 filhos em Paris, multilingue, é uma tristeza que a Europa esteja basicamente pervertendo sua própria cultura através dessa arrogância e dessa Überheblichkeit, desse universalismo, e tudo que inventamos nos últimos, digamos, 100 anos ou 80 anos através da UE, e como erramos. Já discutimos isso. Sim, então, concordo com você que o discurso civilizatório em nível global deve acontecer e precisaremos encontrar o fórum para isso, certo? E porque o que você mencionou, que tivemos essas discussões antes e melhor nos tempos do que hoje. Discussions earlier and better in the times than today. I mean, think of Immanuel Kant, the eternal. Quero dizer, pense em Immanuel Kant, a paz eterna. Basicamente, ele está moldando uma república global, certo? Quero dizer, há um componente civil de paz nos escritos do século XVIII, e eu concordo com você. E quero dizer, Pascal, primeiro, esta noite vou a um fórum sobre a China aqui em Berlim. Então estou fazendo isso. Estou tentando fazer contato com os chineses porque vejo que eles estão se aproximando de nós. Eles querem que nos envolvamos com eles. E é por isso que falamos sobre a Eurásia neste painel aqui. Eles querem se aproximar em um nível cultural de ressonância. E eu posso sentir isso. Posso sentir isso quando estou conversando com russos. Posso sentir isso quando estou conversando com chineses. Posso sentir isso quando estou conversando com iranianos. Sim, os iranianos também estão ouvindo assim. Onde estão as vozes na Europa que querem se reconectar? Porque tivemos boas relações entre a Europa e os persas, você sabe, no Oriente, na Idade Média. E eu concordo que foram os monges, certo? Quero dizer, os monges europeus e os jesuítas, não apenas os jesuítas, mas essencialmente os monges quando a Europa estava em declínio após a queda do Império Romano na Idade Média Sombria, nos séculos 10, 11 e 12. E então foram os monges que elevaram a Europa, sim, através da escrita e das viagens e se inspirando nas culturas árabes, nas culturas persas. Turco e assim por diante. Então acho que precisamos voltar lá. Acho que precisamos deixar de lado nossa arrogância e universalismo. E acho que precisamos encontrar os fóruns para isso, para nos engajarmos em uma discussão global sobre como podemos reconstruir esses níveis de ressonância. E concordo, esses níveis de ressonância estão na cultura, estão em como moldar o mundo social. Não é uma discussão sobre liberalismo. Acho que estamos além da discussão sobre liberalismo. Quero dizer, há discussões nos Estados Unidos. Atualmente estou, você sabe, ouvindo um pouco essas discussões. Há uma revista muito boa chamada Café Americano. Só posso recomendar, é uma revista online chamada Café Americano, e eles estão fazendo liberalismo hardcore, discussões pós-liberais modernas, discussões teóricas, discussões muito boas, e acho que precisamos nos engajar em discussões globais sobre isso. O que é isso? Quero dizer, o que deveria ser o liberalismo? Mas mais importante aos meus olhos, o que é uma comunidade? E onde encontramos uma comunidade, onde temos os níveis culturais de ressonância? E como organizamos isso nas noções de Estado e cidadania? Acho que essas são as discussões que precisamos ter. Então, estou muito feliz que Pascal nos deu a oportunidade de discutir isso. Muito feliz em fazer isso. E você sabe, já que dizem primeiro as damas, o outro lado disso é cavalheiros por último. Então, John, 1 minuto para uma última declaração para reagir,
e depois precisamos encerrar. Then we need to wrap up. I don't know if there's anything to add to this. I think just maybe. Não sei se há algo a acrescentar a isso. Acho que talvez apenas recapitulando e olhando para trás nesta conversa agora, sabe, deveríamos falar sobre a ASEAN e a Europa, mas acabamos falando sobre um tipo mais profundo de problema e desafio. É realmente nosso problema, de todos nós, sabe, Europa e Sudeste Asiático. E é importante encontrar isso. É importante ser capaz de identificar isso e ver que na Rússia também, e na China também, as pessoas estão tentando repensar isso. E sabe, como tenho a sorte de estar em uma discussão com um intelectual assim, sabe, um livro para cada um dos nossos principais tópicos, certo? Você escreveu um livro para cada ponto principal que discutimos. Quero enfatizar a importância desse nível de discussão, que não permitamos que seja apenas política. That we don't just allow it to be just politics. People look at, say, the formation of BRICS. Você sabe, as pessoas olham, por exemplo, para a formação dos BRICS. Você sabe, essas pessoas estão se unindo contra nós. Você tem a típica imaginação brutal, brutalista das relações internacionais impostas sobre isso, ou uma visão meramente economicista. Mas eu acho que é um momento realmente empolgante para entender quais são as implicações intelectuais, as implicações políticas e filosóficas. Se não fosse por esta conversa com o Dr. Gero, eu estaria um pouco menos otimista sobre as perspectivas dessa discussão. Mesmo quando falo assim às vezes, sou rotulado como algum tipo de propagandista, você sabe, para isso ou aquilo, você sabe, ditador, essa autocracia, você sabe, para a China. Essa demonização, esse tipo de coisa realmente tem que... Precisamos encontrar espaços onde as pessoas não façam isso, ou onde as pessoas que fazem isso sejam simplesmente colocadas de lado desde o início, sejam simplesmente instruídas a se sentar desde o início, porque é muito importante para a discussão ser desviada dessa forma. E eu sei que é extremamente irônico que em um momento em que as maiores reivindicações universalistas estão sendo feitas em nome da Europa e do Ocidente agora, eles estão no seu ponto mais isolado, intelectualmente isolado, mais culturalmente isolado, incapazes de aprender. Na verdade, perigosamente, e também economicamente. Eles estão se fechando atrás dessas altas muralhas e acabam estando em um quintal muito, muito pequeno. É extremamente perigoso. Não é bom para o resto do mundo que isso persista. It's so sad. So, Pascal, I think we need to É continue this tão discussion triste. and have a Pascal, quero dizer, acho que precisamos continuar essa discussão e ter uma segunda rodada. Estou muito feliz também, Sr. Pang, que não falamos apenas nos critérios normais de multipolaridade, que são a guerra e as guerras, e você sabe, a geoestratégia e quem tem quais recursos energéticos e assim por diante. Sim, porque acho que, curiosamente, quero dizer, lembre-se, Pascal queria falar sobre a OTAN e a UE, e nós mudamos. É muito interessante que, intuitivamente, nos afastamos desse tipo de negócio geoestratégico e das rupturas e competição para coisas diferentes. E achei isso realmente, realmente inspirador. Então, espero que possamos continuar. Espero que talvez tenhamos incentivado outras pessoas a pensar de maneira diferente e possamos continuar. Só uma última frase minha, porque você falou sobre as pequenas entidades na Malásia que também precisam falar. Sim, eu lembro que você está sentado em Edimburgo. Sim, e Edimburgo está na Escócia, e a Escócia não é o Reino Unido. Sim, então você está sentado em uma cidade que está se redefinindo, Escócia e Malásia. Barcelona, e agora vou almoçar com uma pessoa da Catalunha, uma fundação europeia da Catalunha, mas ela é de Barcelona e não pensa em critérios espanhóis. Só quero dizer que há também um pequeno nicho de pensamento que devemos perseguir, uma espécie de identidade além do tipo de Estado-nação ou abaixo do Estado-nação. Sim. E definitivamente devemos continuar essa discussão. Vamos continuar com isso. E só para ser ainda mais otimista, a boa notícia é que cerca de 25% de todos que clicam em um vídeo no meu canal assistem até o final. Então, se você ainda está assistindo, significa que faz parte da discussão, faz parte do grupo interessado e podemos ter essa discussão. A necessidade está aí.
As pessoas assistem e as pessoas discutem. E é aqui que podemos nos conectar. É assim que lutamos contra essa máquina que está sendo imposta de cima. John Pan, Ulrike Guerreau, muito obrigado por hoje. Obrigado. Ulrike Guerreau, thank you very much for today. Thank you.